Academia Star Trek apresenta Dr. McCoy, interpretado por DeForest Kelley. Ele é conhecido também como então Dr. Leonard Bones McCoy ou Dr. Leonard Magro McCoy. Quando tá na versão em português, versão dublada, o Capitão Kirk sempre chama o Dr. McCoy, que é amigaço dele, de Magro. E quando tá em inglês, ele chama de Bones, que é uma tradução literal aí. Beleza? Então vamos ver quem que é o Leonard McCoy, quem que foi o Leonard McCoy, quem que é, né? Porque na verdade o Dr. Leonard McCoy é um personagem, personagens não morrem. Quem acaba morrendo naturalmente são os atores, mas os personagens não morrem. Vamos lá. Então vamos lá. O que que acontece? Tá aqui, Dr. Leonard McCoy, ele foi interpretado por DeForest Kelley. O DeForest Kelley nasceu em 1920 e faleceu em 1999. Beleza, esse é o trabalho dele, então Dr. Leonard McCoy aparece em todos esses episódios que estamos vendo aí, certo? Então, 76 episódios da série clássica, 22 da série animada, um da nova geração, e todos esses 6 primeiros filmes da série, beleza? Muito bem, muito bem. Esse aí é o DeForest Kelley, né? Quem não conhece esse cara, tudo bem. O Leonard McCoy, ele aparece também com outro ator, obviamente. Então, sempre que tem uma nova releitura, ou alguma coisa nova, por exemplo, tem os filmes novos do J.J. Abrams, que já tem o novo Leonard McCoy, mas a gente vai falar dele mais na frente. Por enquanto, vamos manter esses aqui. Essa é a participação do Leonard McCoy, interpretado por DeForest Kelley. Ele apareceu nesses episódios que estamos falando aqui. Quando tiver outros, a gente vai falar também, beleza? Vamos aí, então. Segue. Olha aqui a cara dele na série animada. É isso. Grande Dr. McCoy, com esses bolsões dos olhos aí. É ele mesmo. Muito bom, olha ali, ó. Igualzinho. Maravilha. É isso. Aí vamos ver. O que mais temos aqui, ó? Mais coisas sobre o próprio personagem. O personagem Leonard McCoy nasceu na Geórgia, nos Estados Unidos, na Terra, obviamente, em 2227, beleza? Então ele nasce em 2227 na Geórgia, na Terra, nos Estados Unidos. Frequentou a Universidade do Mississippi em 2240, beleza? Aí, como que nesse momento, quando ele estava na faculdade do Mississippi, ele conheceu o Emony Dax. Dax, né, pra gente, bom, a galera que tá seguindo aqui a gente no Academia Star Trek, né, que pode estar começando, veja, a gente tá falando da Academia Star Trek em períodos sequenciais, cronologicamente falando, então, teoricamente, se você não conhece a série Star Trek como um todo, talvez você não saiba quem são ou o que é esse Dax que a gente tá falando aqui, né? Os Dax, né? Os seres Dax, eles aparecem primeiro na Deep Space Nine, né? Que é uma outra série que a gente vai falar mais na frente. Como a gente tá fazendo tudo cronologicamente, então vamos primeiro trabalhar tudo cronologicamente e assim depois a gente fala mais dele. Mas realmente foi durante a série Deep Space Nine que nós descobrimos que, por exemplo, o Dr. McCoy tinha sido comentado na série por conta de um outro Dax que chegou a comentar, falou, não, eu conheci um Dax, né, a Emony Dax falou que quando conheceu o jovem McCoy, ele já sabia que ele tinha mãos de médico, então aproveitou e já recomendou o jovem McCoy para continuar a ser o médico que ele acabou sendo. Isso é muito legal, muito bacana, porque você vai conhecendo mais coisas, você vê como o universo Star Trek, ele pode ser realmente chamado universo, porque ele é um monte de gente, um monte de série envolvida, você tem um monte de coisa envolvida ali, e é muito legal, muito bacana mesmo. Então, vamos seguir aqui. Muito bem, então, ainda, lógico que foi ali mesmo, na Universidade de Mississippi, que ele começou a praticar, então, a medicina, em 2245, beleza? Muito bem. E aí sua filha, Joana, nasceu em 2249. Mas agora aqui vai ter que ser outro detalhe, né? Veja, como a gente tá falando de um personagem famoso, grande, gigante dentro da série, de uma série maior ainda, né? Então, claro, muitas histórias aconteceram e foram criadas depois mesmo que a série tinha terminado. Então, por exemplo, a gente falou aqui do Emony Dax. O Emony Dax, então, é um médico que a gente só ouve falar da espécie Dax a partir do Deep Space Nine, que é uma série que acontece anos depois, décadas depois, né? Mas que fala do universo Star Trek. Beleza. Isso aí, beleza, a gente já entendeu. Beleza. Aí, acontece da filha. Só que assim, a história sobre a filha do Dr. McCoy, você não ouve falar da filha do Dr. McCoy durante
durante a série clássica. A série clássica você não ouve falar da filha do Dr. McCoy, você não sabe disso. Você vai ouvir o Dr. McCoy falar da filha dele só na série animada. E olha só, é aí que então a gente vai fazer um pequeno adendo aqui para entrar na série. A gente vai falar da série animada também, mas vou mostrar aqui um pouco de onde a filha dele aparece. Porque assim, na série animada, ele fala da filha, mas ele nem fala o nome dela. O nome Joana aparece nesse livro aqui que a gente está mostrando agora. Nesse livro que é um livro, esse aqui é um livro, é uma novela mesmo, é um livro, novela não, é um romance, é um romance mesmo. É um romance escrito então aqui, né, já oficial aqui, né, tem toda uma chancela de Star Trek também, né, mas o nome do livro chama-se então Crisis in Centaurus, ou seja, Crise em Centauros, que é justamente Centauros, então seria a estrela ou tipo a região ali, né, do espaço onde a filha do Dr. McCoy estava ali praticando a sua medicina também, estava se tornando médica também, beleza? E aí, beleza, aí tá tudo certo. Aí o que acontece? Quando você vê ali, ó, que por exemplo, agora vamos entender um pouquinho sobre essa história, né? Sobre essa história. Joanna McCoy, quem foi Joanna McCoy? Joanna McCoy então viveu em Cerberus em um período de crise de safra, que foi um negócio onde ela ali foi um caso sério. E essas crises, veja, Cerberus, não é Centauros. Então você tem dois pontos diferentes. Eu não sei direito ainda sobre a história desse livro, desse romance, porque eu não consegui achar esse romance ainda. Estou caçando, depois eu vou ver se eu consigo para ler. Depois eu trago aqui mais detalhes quando a gente tiver mais informações aqui. Mas, por exemplo, esse livro foi criado aqui pelo... olha o autor, Brad Ferguson. Esse Brad Ferguson fez alguns episódios, foi roteirista de vários episódios, né, do Star Trek. Então dá para você confiar que realmente é um livro bem agradável e bem fiel mesmo, né? Então beleza, então tá ali. Mas qual que é a ideia aqui, ó? O que tá escrito ali, né, em vermelho: Enterprise to the rescue. Kirk must save both a planet and a McCoy daughter. Ou seja, o Kirk vai ter que salvar os dois, tanto o planeta quanto a filha do McCoy. Então veja, na capa desse livro, na capa desse romance aqui, tá então a filha do McCoy. Veja, aí então o nome Joanna aparece no livro, no filme, nos filmes não fala disso, nem nem na série. Depois, você só escuta falar da filha dele na série animada. Aí, ó, aparece aqui o cara. Esse cara é da série animada. Você pode ver que tá até aí o desenho exatamente da série animada, né, do Star Trek, de Animated Series, porque conta a história de Carter Winston. Carter Winston é esse tiozinho aqui, que ele durante a série animada, a gente sabe que o Carter Winston estava desaparecido já fazia 5 anos. E aí você fala, poxa, aliás, se você quiser ver nessa série animada, vai olhar, você procura na série animada o episódio chamado Sobrevivente, que aparece exatamente esse senhor aqui, que é o Carter Winston. Assim que ele entra na nave, o Dr. McCoy comenta, fala, ele é muito conhecido e ele até agradeceu, né? O Dr. McCoy até agradece, porque foi o Carter Winston que ajudou, né, a turma que estava em Cerberus a não passar necessidade, porque como o Carter Winston é um mercador muito bem sucedido, né, vendia, comprava muita coisa, mas era muito bem sucedido, ele conseguiu então, ele tinha sempre como uma meta fazer o seu dinheiro se reverter em coisas boas, em benevolências, em tudo mais, né, bem filantropo mesmo, né, bem interessante. Ô louco, eu coloquei 1886. O livro não é tão velho assim não. O livro é de 1986, tá? Então o livro é de 1986, certo? Então lembrando, a série clássica ela termina em 69, a série animada ela termina em 72, certo? Os filmes que a gente falou até agora, o último filme que a gente falou terminou em 84 ali, né? Então, ou seja, esse livro, ele veio depois dos filmes, né? Então tá certo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha o que temos aqui. Temos aqui então frases conhecidas do Dr. McCoy. Se liga nessas frases aqui. Isso aqui é uma... que acontece? De tempos em tempos, quase todos os episódios, o Dr. McCoy, ele sempre citava algumas coisas engraçadas. Ele sempre chegava e falava, ele está morto, Jim. Ou seja, ele sempre falava, ele está morto, Jim. Porque realmente, pô, parece que toda vez que ele ia analisar um cara que tomou um tiro, um phaser, qualquer coisa, chegava lá, ele está morto, Jim. Isso era praticamente muitos dos 70, né, dos mais de 70 episódios que ele participa, ele fala, ele está morto, Jim. Quase
quase 30%. E outra frase que ele costuma falar horas, eu sou um médico, eu não sou qualquer outra coisa. Ele fala, tipo, eu sou um médico, eu não sou um cortador de grama, qualquer coisa. Ele inventava de acordo com o assunto. Ele era um cara muito nervoso, Ele, tipo, a cabeça dele, apesar dele ser um cara realmente prático, né? Mas ele é um cara realmente bastante nervoso, assim, meio... Ele não tem muita paciência, não, né? É bem diferente. Mas vamos ver, ó, tá aqui, ó, ele... o aposento dele, aqui tem uma imagem do aposento dele, que aparece, inclusive, quando ele tá no primeiro episódio do Star Trek, acho que nem é o primeiro episódio mesmo, o primeiro episódio que chama Sal da Terra, ele aparece, e aí tem até uma historinha interessante. O que acontece? Ele entra pra frota em 2250. Esses números são todos números aproximados de acordo com informações que a gente vê diretamente nos roteiros da série, tá? Beleza? Então vamos lá. O que acontece? Ele lidera um programa de inoculação em Drâmia 2 em 2251. Esse programa de inoculação aqui foi para justamente acabar com o problema de um vírus que estava detonando lá. Ele conseguiu fazer isso e é bem discriminado isso também, é comentado também na série, beleza? Aí tem mais um detalhe aqui, é claro, aqui é só uma imagem, essa imagem aqui não é dessa inoculação, essa imagem aqui é justamente do episódio chamado A Hora Nua, não, Tempo de Nudez. Esse aqui é um momento que a gente vai até comentar um pouco desse assunto, porque que ele tá desse jeito aqui, porque que o Kirk tá desse jeito, transpirando desse jeito, né? Mas é só para mostrar ele em atividade. Então ele desenvolveu também um procedimento cirúrgico no cérebro, que ficou muito conhecido, chegou a ser discriminado. Aí isso é interessante. Essa informação aqui do cérebro, a gente ficou sabendo na Voyager. A Voyager, o que acontece? Quando você faz uma pesquisa ali, teve um episódio que eles estavam tentando estudar o cérebro e viram que, tinha lá estudos do cérebro feito por Dr. McCoy, entendeu? Então, ou seja, o Dr. McCoy, ele investiu a carreira dele, parte da carreira dele, estudando o cérebro. Então, ele já era cirurgião da nave, cirurgião-chefe, ele se especializou nisso também. Só que, beleza, aí vamos lá. Ele também teve um relacionamento com a Nancy Carter. Essa Nancy Carter, né? Nancy Carter, o que ela fez? Ela simplesmente, ó, ela aparece aqui, inclusive, ela também aparece no primeiro episódio de Star Trek, né? Como a gente disse ali, o Sal da Terra. Só que aqui, depois a gente descobre que ela não é, né? A imagem era a imagem da Nancy, mas não era a Nancy lá no primeiro episódio, né? Na verdade, eles estavam tratando de um outro ser, um metamorfo, né? Que colocava a imagem que quisesse ali. Então o McCoy, na verdade, ele sim, então foi casado com a Nancy, mas ele terminou esse relacionamento então em 2 anos depois, mas realmente guardou na memória. Quando ele vai ver, se você for assistir a série original, no primeiro episódio, que chama Sal da Terra, você vai ver essa história lá comentada. Ele se encanta porque ele vê a Nancy nova, do jeito que ele deixou 30 anos atrás, 20 anos atrás, e aí eles acham até estranho, porque tipo, o Kirk vê a Nancy como uma idosa, e o McCoy vê a Nancy como uma jovem. Ele fala, estranho isso, né? E aí vocês vão ver depois que na verdade é um metamorfo diferenciado, é um metamorfo mental, é um ser que estava possuído ali, era na verdade um ser que modificava aquilo que estava na memória da pessoa, aquilo que estava na ideia da pessoa. Então na verdade ele modificava a imagem que você tinha dela. Então você podia, tipo, uma pessoa podia estar vendo aquele metamorfo como qualquer outra pessoa. É impressionante isso, muito bem pensado esse texto, beleza? É isso. Outra coisa aqui do Dr. Leonard McCoy, ó, veja, a Nancy já tinha falecido, beleza? Aqui, né, aqui acontece um outro relacionamento com ele, ó. Aí ele, como tenente comandante, que ele foi tenente comandante também, ele visita a Capela 4, visita a Capela 4 rapidamente antes de se juntar à Enterprise. Veja, antes dele começar efetivamente os trabalhos de 5 anos lá junto com o Kirk. Então, ele se junta lá em 2260, aí ele entra na missão de 5 anos na Enterprise, onde ele então tem um relacionamento com o Kirk lá e vai junto, né? É a amizade que não acaba mais ali, e aí a história vai longa. E ele é o cirurgião médico, chefe de medicina da nave, beleza? E aí ele contrai uma doença mortal que dá pra ele apenas 1 ano de vida, que é a tal da xenopolixtemia. É isso mesmo, nome complicado, xenopolixtemia. É assim que o pessoal fala lá, xenopolixtemia, que ele contraiu então em 2268. E quando ele contrai, ele fala, bom, eu vou morrer em 1 ano,
né? Não sei o que vai fazer, não vai acontecer. E aí foi um momento em que eles descobrem uma civilização que estava voando no espaço dentro de um asteroide. É muito esquisito, porque o episódio começa eles vendo um asteroide, só que eles veem um asteroide que não estava em órbita. Um asteroide que estava tendo uma propulsão. Ué, mas asteroide não tem propulsão, né? O que está acontecendo? Como pode? Aí depois descobrem que o asteroide, ele na verdade não era um asteroide simples, era uma nave asteroide, uma nave construída por uma civilização super avançada que deixou um monte de gente lá dentro e que esse asteroide está viajando por vários e vários anos. E aí eles acabam encontrando então essa mulher. Vamos falar mais dela aqui, ó. Casa-se brevemente com Natira, que ela é uma alta sacerdotisa do povo Ionada, né? Que são na verdade descendentes do povo Fabrini. E isso tá tudo na série original no episódio Mundo Finito. Mundo Finito, que é um episódio muito legal esse aqui também, que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras aqui já. Também só pra dar contexto nessa história toda. Ele foi promovido a comandante em 2269, mas veja, essa promoção aqui, ela é duvidosa. É assim, na série animada, a gente via as insígnias da manga da roupa dele mudando. Aí mudou, teve uma hora que mudou e aí foi para uma insígnia de comandante, mas isso é muito duvidoso. Deixou aí porque o pessoal dos fãs do Star Trek diz que ele foi promovido nisso. Ok, vamos voltar aqui. O que acontece? Acabando aquele período da missão de 5 anos, olha como é que o McCoy ficou. Deixou a barba crescer, tá boa, viu? Barba ali, bonitinha. Então, deixou a barba crescer, né? Beleza. E aí, o que acontece? Ele se aposentou da frota em 2270. Só que no mesmo ano, ele foi chamado de volta para fazer o primeiro filme, por conta daquele problema lá do Vidir. Você lembra do primeiro filme que a gente falou aqui, do Vidir, né? Mas aí, além disso, isso no primeiro filme ele se apresentou desse jeito, né? Barbudo, ele se apresentou. Mas no segundo filme, ele vem... lembra, o segundo filme é aquele filme da... como é que era o segundo? É isso, A Ira de Khan. Na Ira de Khan, no segundo filme, acontece aquela transferência do Catra, do Spock, para o Dr. McCoy, entende? Então, nesse momento, o que aconteceu? O Dr. McCoy virou, então, o receptáculo, o repositório do Catra do Spock. Que depois, a gente viu que depois no outro filme, certo? Numa procura de Spock, eles também conseguem, através do próprio McCoy, eles conseguiram, então, fazer com que o Spock voltasse a ser o que era, né? Isso a gente já falou, inclusive, no outro filme. E aqui, então, aqui já mostra o Dr. McCoy velhinho. Agora já na nave da Enterprise, né? Ele se manteve chefe, vamos lá. O que acontece? Aqui ele tá na nave Enterprise D, mas aqui ele se manteve chefe. Ele se manteve como médico-chefe da Enterprise USS Enterprise A, que é aquela nave depois da NCC 1701 ser destruída lá, né, com os Klingons e tal, no terceiro filme. Você vê logo no final do quarto filme, eles encontram então uma nova nave, que é a Enterprise A. E aí, nessa, o McCoy, então, ele continuou. Veja, ele ia se aposentar. Não se aposentou, ele seguiu frente. Então, em 2286 ele seguiu, e como almirante, já então com 137 anos, ele foi inspecionar a Enterprise D. Ele encontra o Data. O Data é que foi recepcioná-lo. E é muito legal isso, porque assim, até então, você não tinha informação dentro da Federação de androides trabalhando, né, para os humanos, e um androide com tanta sofisticação quanto é o Data. Aí o Data aparece pro Dr. McCoy, e o Data, ele tem uma fala, um jeito de falar muito lógico, obviamente, ele é uma máquina, certo? Então, o que acontece? Ele de cara, ele já reconhece, fala, pô, você tá falando igual os vulcanos, cara, você parece vulcano. Ele até achou estranho, falou, cadê as orelhas pontudas? Eu não tô vendo a orelha pontuda aí. Ele, né, porque ele olhou as orelhas e falou, não tô vendo a orelha pontuda. Porque ele realmente fez uma comparação com o Data e com os vulcanos. Detalhe, na nave Enterprise D, não tem vulcanos trabalhando na ponte. Pode ter vulcanos no meio lá, nas outras operações, mas na ponte não tem, beleza? Então, o lógico da Enterprise D, do Picard, é o Data. E aqui, nesse primeiro episódio do Next Generation, aparece, então, o Dr. McCoy. Então, o ator DeForest Kelley, ele aparece, a última aparição do DeForest Kelley em séries
do Star Trek é essa. É essa cena onde ele interpreta, então, pela última vez aqui, o Dr. Leonard McCoy, que agora não é mais doutor, aqui já é Almirante Leonard McCoy, com 137 anos, e inspecionando a nave, né, a parte médica lá da nave Enterprise D do Jean-Luc Picard. E aí ele fala com o Data, né? Isso aqui, essa cena é muito legal, cara. Essa cena é muito legal, porque primeiro, tipo, mostra que ele tá velhinho aqui, 137 anos, imaginando então que no futuro esse será um número comum, né, das pessoas viverem, né? A gente tá vendo cada vez mais aumentando nossa longevidade, isso é muito provável. E assim, vamos que vamos. Beleza, aqui então encerra a parte dele, aí aqui mostra os dois atores, né? O Patrick Stewart, né, como o Picard, e o DeForest Kelley, né, como McCoy. Aqui eles usando o uniforme. Esse aqui já é do outro filme, né? Porque depois a gente vai falar mais desse outro filme aqui. Como a gente tá falando cronologicamente, a gente acabou de falar dos 4 primeiros filmes e agora vai começar a falar da série Next Generation por uma questão meramente cronológica. Quando a gente for falar dos filmes, a gente volta a falar dessa cena aqui. Então vamos lá. DeForest Kelley, vamos mostrar quem é o cara, né? Então, ó, os primeiros filmes que o DeForest Kelley trabalhou foi lá por volta dos anos de 1940. 1945, por exemplo, tem um filme aqui, ó, Um Rosto no Espelho, de 1946. Olha ele novinho ali. Um rosto, olha só como é isso, né? Trabalhou também em 134 títulos, considerando que a série original é apenas um desses títulos, tá? Então imagina, né, que ele trabalhou demais, né? A série original com tantos títulos, né? Todos os essa informação você pode ver no IMDb. O IMDb, para quem não conhece, é um Internet Movie Database. Você pode procurar como imdb.com. Ele fez vários filmes e séries lá no passado, antes mesmo de começar Star Trek. Quando fez, depois do Star Trek, ele continuou fazendo filmes e séries. Aí aqui tem um deles, ó, Noite dos Coelhos. Noite dos Coelhos, de 72. 72, veja, 72 foi quando terminou a série animada. Então, ele ainda ele começou a trabalhar de outras coisas. E aí ele continuou, seguiu fazendo mais coisas como o Dr. Leonard McCoy, até que ele fez também o último papel dele como McCoy, foi dublando um game de 1993, ó, Judgment Rights, ou Judgment Rights. Ele é de 1993. Beleza, até aqui, ó, Interplay, né? Pra quem joga videogames, isso aqui é de computador, se eu não me engano. Então, DeForest Kelley se casou em 1945 com Caroline Meagher Dowling, que ficaram juntos por 54 anos até o seu falecimento em 1999. O DeForest Kelley faleceu então em 1999, e aí eles não tiveram filhos, e a Caroline faleceu em 2004. Detalhe importante, quando o DeForest Kelley morreu, a Caroline queria guardar o DNA dele, então pediu para um amigo da família guardar, pegar um maço, né, de cabelo, cortar uma, né, aquela história, morreu o corpo, beleza, guarda um tanto de DNA do falecido. Beleza, ele fez isso, guardou um chumaço, ficou lá. Ficou por vários anos lá. E aí, olha só que interessante. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui eu acho muito legal, essa história. Eu fui pesquisando a respeito disso, achei realmente maravilhoso, muito legal. Se liga. Olha só o que aconteceu. O DeForest Kelley, então, o DNA do DeForest Kelley, no momento, ele tá em viagem no espaço, cara. É verdade. Tem uma empresa, a tal de Celestis, ela faz com que personalidades, algumas pessoas escolhidas ali, a dedo ali, eles vão pro espaço. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é o seguinte: eles imaginam que num futuro, lá distante, 20, 30, 100, 200, 300 anos lá na frente, a gente vai ter capacidade de olhar esses DNAs que foram lá, amostras de DNA que estão no espaço e que estão hoje vagando no espaço. Mas é assim, não é vagando à toa. Eles colocam essas cápsulas com personalidades, não com as personalidades, mas com os DNAs, exames com os DNAs mesmo, com amostras de DNA de personalidades, fazendo uma órbita cemitério, vamos chamar assim. É uma órbita cemitério. Ele fica rodeando o Sol numa órbita conhecida, onde eles colocam as cápsulas, e ali são as órbitas cemitério. A cada ano ele leva 2, 3 missões para lá, e aí tá enviando essa turma. E em 2024, ano passado, janeiro do ano passado, subiu uma nave dessa, uma missão dessa, com alguns materiais de DNA das pessoas do seriado. É isso aí.
É isso, então a empresa Celeste tem enviado personalidades para vagar no espaço em uma órbita cemitério ao redor do Sol. É exatamente isso que a gente comentou. Depois eu vou abrir aqui o link, esse link aqui, pra gente ver direitinho como que funciona, por exemplo, os caras que estão na mesma nave que eles. Essas viagens acontecem pelas Celestes desde 1997. Então veja, desde 97 eles estão levando personalidades, DNA para lá. A ideia deles é que no futuro, daqui 200 anos mais ou menos, no futuro, não sabe quando, no futuro vai ter condição da gente ir lá na frente, pegar os DNAs dessa turma que já tá apagado ou sumido, porque assim, eles estão tentando, na verdade, fazer uma espécie de uma proteção de DNA. Vamos supor que numa certa catástrofe, que acabe o planeta, que faça qualquer coisa, esse material genético vai estar informado, vai estar vagando no espaço e vai ter condição da gente de repente olhar aquele material genético. Mas a missão então que levou o The Force Kelly ganhou o nome de Enterprise e ficou interessante. O que acontece? Lá também foram outros parceiros de viagem que ele já conhecia também da nave Enterprise. Então veja, ali junto com Jackson The Force Kelly foi o James Doohan, que é o nosso engenheiro Scott. Também está os restos, o DNA da Nichelle Nichols, nossa tenente Uhura de comunicações, e também do grande criador da obra, que é o Gene Roddenberry, e junto com sua esposa, Majel Roddenberry. A Majel, que se vocês não conhecem, vocês já ouviram a voz, porque a Majel é a voz de todas as vezes, quando alguém fala lá, computador, onde está fulano de tal? Quem responde é a Majel. Pelo menos, eu acho que quem tem mais episódios de Star Trek, eu acho que só pode ser a Majel, cara. A Majel, que antes era chamada Majel Barrett, e depois, quando se casou com Gene Roddenberry, ela se tornou Majel Roddenberry, e ambos estão, então, nessa mesma cápsula, chamada Enterprise. O Gene Roddenberry subiu, inclusive, na primeira viagem das Celestes. Era isso que a gente tinha que falar, então, do The Force Kelly, né? Veja, o personagem McCoy não termina, tá? O personagem McCoy continua, só que ele continua com outros atores, certo? Então, veja, nós vamos falar ainda do personagem McCoy, ainda mais em 2 filmes, mas por enquanto, eu só resolvi falar do McCoy agora, porque ele aparece aqui na Enterprise do Next Generation. E eu falei, pô, é bom falar pra gente fechar a história, porque a última aparição dele em séries é aqui na Next Generation, certo? A Academia Star Trek apresentou Dr. McCoy, interpretado por The Force Kelly. Até a próxima.